Então, Júlia, como você tá? Eu briguei com o Renato. Hum, me conta. Foi na sexta. Eu cheguei em casa, eu tinha tido um dia horrível na faculdade. O departamento inteiro em conflito por conta de uma questão de distribuição de aula que arrastou meses e finalmente explodiu numa reunião que durou quase 3 horas. Eu cheguei em casa exausta e o Renato estava bem. Estava de bom humor, tinha pedido uma pizza, os meninos estavam na frente da TV, estava tudo arrumado. E eu entrei pela porta e, em vez de eu sentir alívio, eu senti raiva Raiva do quê? dele estar bem enquanto eu estava destruída. Deixa eu ver se eu entendi. Você ficou com raiva porque ele tava bem. Parece horrível falar assim. Parece honesto. Continua. Aí a gente começou a discutir por uma besteira. Ele deixou a louça acumulada, aí eu falei de um jeito seco. Ele revidou, e aí virou uma coisa maior. No meio da briga, eu falei uma coisa que eu não deveria ter falado. Hum, uma coisa que você não deveria ter falado. Entendi. E o que é que você falou? Eu falei, deve ser ótimo poder chegar em casa e desligar. Entendi, Júlia. E aí? O que ele disse? Ele ficou quieto. Um silêncio diferente da semana passada. Não era um silêncio de honestidade. Era um silêncio de mágoa. E depois ele disse que não sabia que existir era um problema pra você. Aí eu fui embora pro quarto e fiquei lá. E você foi pro quarto porque precisava? Ou porque se puniu? Hum, as duas coisas. Eu precisava sair daquele espaço e também foi me punir. Como assim? Eu fiquei lá me convencendo de que eu era uma pessoa horrível, que eu era ingrata, que ele tinha feito tudo certo aquele dia e eu entrei pela porta e estraguei tudo. E você passou quanto tempo fazendo isso? Hum, umas 2 horas, talvez. E quando você saiu do quarto? Eu pedi desculpas e ele aceitou e a gente dormiu. E no dia seguinte estava tudo normal. Sabe aquele normal de debaixo do tapete? Sei, Júlia. Aquele normal debaixo do tapete. Varrido, não resolvido. Hum. Júlia, eu quero focar com você nessa raiva por um tempo. Não na briga, na raiva. Você chegou em casa depois de um dia que te destruiu, viu seu marido bem e sentiu raiva. Isso não é monstruosidade. Isso é um sintoma de algo que a gente precisa entender. Responde. Você consegue se lembrar da última vez que você chegou em casa, estava bem, e o Renato tava mal? Sim, algumas vezes. Quando ele tá sobrecarregado no trabalho, às vezes ele chega fechado, de mau humor. E o que você faz? Eu pergunto o que aconteceu, tento ajudar, dou espaço se ele precisa. Uhum, entendi. Então, na prática, você gerencia o humor dele. Eu cuido. São coisas diferentes. Gerenciar é diferente de cuidar. Cuidar é perguntar como ele tá e ouvir a resposta sem ter um plano de ação já pronto. Gerenciar é
antecipar o estado emocional de alguém e ajustar o ambiente para que o desconforto seja minimizado. Principalmente o seu desconforto com o desconforto dele. Você faz qual dos dois? Eu gerencio. E quando você chegou destruída na sexta e ele estava bem, o que você esperava que o Renato fizesse? Que ele percebesse, que ele olhasse pra mim e visse que eu não estava bem, sem eu ter que falar. Sem você ter que falar. Parece bobagem. Não é bobagem. Na verdade, Júlia, é uma crença muito comum e muito perigosa. Você passou a vida inteira percebendo os outros antes que eles pedissem. Você percebe como quando o Mateus está mal, antes que ele chore. Você percebe quando a Lia precisa de atenção antes que ela venha te pedir. Você detecta o estado emocional do Renato pela postura dele quando ele entra pela porta. Você é extremamente sintonizada com o que está ao seu redor. E o ponto é que você espera que os outros eles façam o mesmo. Mas, Júlia, você nunca ensinou ninguém a ler você. Porque você sempre foi ilegível de verdade. Como assim? Elegível de propósito? Você chegou em casa destruída na sexta. O que é que estava escrito na sua cara? Nada. Eu cumprimentei os meninos, fui guardar a bolsa. Então você cumprimentou os meninos e foi guardar a bolsa. Então você entrou, se regulou, apagou o cansaço da expressão e foi funcionar como sempre. E depois você ficou com raiva de que ninguém viu o quanto você estava mal. Mas você fez questão de que ninguém visse. Isso não é o Renato falhando com você. Isso é você exigindo que ele seja capaz de ler o que você escondeu. Isso é. Isso é injusto da minha parte, né? É. E existe uma razão pra você fazer isso. A mesma razão que te fez entrar no quarto e passar 2 horas se convencendo de que você é horrível, em vez de voltar e dizer, olha, eu tô mal. Não foi a luz. Tem razão. Você tem muito mais prática em se punir do que em pedir. E fala da reunião do departamento. Ai, foi pesado. Foi um pesadelo. Tem uma disputa de poder acontecendo à mesa entre os dois grupos. Um grupo mais antigo, que quer manter certas disciplinas de forma como sempre foram, e um grupo mais novo, que quer reformular a grade. E eu fico ali no meio, porque tenho relações com os dois lados. Qual é a sua posição? Depende de qual perspectiva você olha. Depende de qual perspectiva você olha. Qual é a sua posição? Eu eu acho que o grupo mais novo tem razão, a grade está defasada, mas eu entendo que o grupo antigo está defendendo. Tem anos de trabalho ali, tem uma visão de educação que eu respeito. Isso é uma análise, não é uma posição. Júlia, o que você acha que deveria acontecer? Eu acho que a reformulação deveria acontecer, com mais cuidado do que o grupo novo está propondo, mas deveria acontecer. Uhum. E você disse isso na reunião? Hum, não exatamente. Uhum. Não exatamente. E na reunião, o que é que você falou?
Eu tentei trazer os dois lados para um ponto de equilíbrio. E você fez isso porque você não disse que você acabou de me dizer. Porque não é o meu lugar impor uma situação. Eu sou coordenadora do evento, não a chefe do departamento. Eu precisava manter ali as relações. Uhum. Uhum. Então você precisava manter as relações. Júlia, você é uma professora universitária com mais de 10 anos de carreira. Você tem uma opinião formada. Você acabou de me dar uma análise articulada e precisa de um conflito institucional complexo em menos de 2 minutos. E na reunião, onde a sua voz importava de verdade, você escolheu ser um espelho. Você escolheu refletir sobre os dois lados e não se posicionar. Por quê, Júlia? Se eu tomar partido de um lado, o outro lado vai deixar de me ver como uma aliada. E se você perder a aliança com um dos lados? O que é que acontece? Ah, André, as coisas ficam mais difíceis. O ambiente vai ficar tenso. E o que você sente quando o ambiente fica tenso? Ansiedade. Uhum. Então a sua posição não é determinada pelo que você acredita. Ela é determinada pelo que você consegue tolerar. Você não ocultou sua opinião para proteger o processo, você ocultou a sua opinião para proteger você mesmo do desconforto de ser contra o que estavam dizendo. E isso é desonesto da minha parte? É humano. E é um padrão. Se você parar para analisar, você está fazendo o seu trabalho exatamente o que você faz em casa. Em qualquer ambiente onde você percebe que uma posição pode gerar um conflito, você desaparece. Você vira mediadora, facilitadora. A pessoa que todo mundo gosta, porque todo mundo sente que você tá do lado deles. Mas, Júlia, alguém que tá do lado de todo mundo não tá do lado de ninguém. E principalmente, não tá do lado de si mesmo. Eu nunca tinha conectado as duas coisas. Talvez seja por isso que eu tô aqui. A mesma mulher que não disse pro Renato que estava destruído ao chegar em casa é a mesma mulher que não disse pro departamento o que pensa de verdade. A mesma mulher que faz um risoto às 10 horas da noite para mostrar que se importa, em vez de dizer que tá no limite, é essa mulher que vive tudo isso. Você aprendeu que existe plenamente com suas opiniões, com suas necessidades, com seu contato, com seu contexto, com seu cansaço, com a sua posição, é perigoso. Porque existir plenamente gera desconforto, e desconforto gera rejeição, e a rejeição ela é insuportável para você. Então você foi ficando menor, mais útil, mais palatável, até virar uma pessoa quase invisível. Você tá dizendo que eu me apago pra ser amada? Eu tô dizendo que em algum momento da sua vida você aprendeu que ser amado tinha um preço. E o preço era você. Você aprendeu que quando você era muito, ou precisava ir mais, ou discordava muito, alguma coisa se rompia. Então você foi se ajustando, reduzindo, calibrando o quanto você era segura, o quanto era seguro se mostrar em cada situação. E isso funcionou. Você tem um casamento, você tem uma carreira, você tem amigos, tem alunos que te adoram. Todo mundo gosta de você. Mas a pergunta é, alguém te conhece de verdade? Meu Deus. Quando foi a última vez que você discordou do Renato de verdade? Não sobre luz. Sobre algo que importa. Uma decisão, um valor. Sobre
como criar os filhos. Faz tempo. Por que você discordou e foi difícil? Ou por que é que você deixou ele discordar? Eu acho que houve um momento, há uns 3 anos atrás, em que a gente brigou muito. Por um período longo. E eu decidi que não valia a pena. Que era mais fácil ceder nas coisas que não eram essenciais. Quais coisas você cedeu? Onde passar férias, como gastar o dinheiro que sobrava, o ritmo das coisas em casa. Você chama isso de coisas não essenciais? Não são? Uhum. Júlio, onde você passa as férias define como você descansa. Como você gasta seu dinheiro define o que você valoriza. O ritmo das coisas em casa define a qualidade da sua vida cotidiana. Você cedeu nos fundamentos da sua vida e chamou isso de pragmatismo. E eu achei que eu tava sendo madura. Mas a maturidade mesmo teria sido dizer: eu preciso que a gente encontre um meio tempo. Falta um pouquinho. Eu preciso que a gente encontre um meio termo que funcione bem pra mim também. O que você fez foi desistir de ter preferências pra acabar com o conflito. E agora você tem um casamento onde o Renato não sabe que você quer descanso real nas férias, porque você nunca disse. Não sabe que você tem opiniões de dinheiro, porque você nunca mais se expressou. Não sabe quem você é de verdade, porque você foi apagando os contornos aos poucos, tão devagar que ele nem percebeu. E assim você foi perdendo a versão real de você. Você não tá sozinho porque o Renato não te viu, você tá sozinha porque você decidiu se tornar alguém que é mais fácil de ver. Mas e se eu aparecer de verdade e for demais pra ele? Mas você vai ter a resposta que você precisa, Joia. Isso é aterrorizante. É. Mas eu quero que você considere o contrário. E se você aparecer de verdade e não for demais? E se o Renato, que disse eu também não tô bem, na semana passada, ele estiver esperando que você apareça de verdade para que ele também possa? Você está protegendo um casamento de uma conversa que talvez esse casamento ele precise ter para sobreviver. E a fazer isso você vai matando a relação aos poucos. Não com barulho, com silêncio. Com eficiência. Enfim, eu quero perguntar algo que talvez doa. Já virou rotina? Júlia, você tem filhos que te observam todos os dias. Ali o Matheus estão assistindo a sua vida e aprendendo o que significa ser mulher, ser adulta, estar no relacionamento. Minha pergunta para você é: com a sua vida, o que é que você está ensinando para eles? Você não precisa me responder agora. Mas eu quero que você leve isso para a semana. O que você está ensinando para a Lia sobre o que uma mulher pode querer, pode falar, pode sentir? Pelo que ela vê em você. O que você está ensinando ao Matheus sobre o que se espera de uma mulher? Pelo modelo que você vive em casa. Porque o problema ele não começa e termina em você. Você herdou um padrão. E você está passando ele adiante. Não com palavras, mas com presença. Com um exemplo silencioso de uma mulher que faz tudo. E não pede nada. E nunca fica mal. E nunca revela o que existe por dentro. Eu não quero que a Lia seja como eu. Então, Júlia, você precisa ser diferente agora. Não quando tiver melhor. Não quando tiver mais tempo. Agora.
porque ela tá vendo as coisas. Agora, eu tenho uma tarefa pra essa semana, é uma tarefa, Uma coisa só. uma coisa só. E é mais difícil que a semana passada. Você vai voltar naquela briga de sexta. Não pra reabrir a briga, pra terminar o que a briga interrompeu. Você vai chegar. Você vai dizer pro Renato o que você realmente estava sentindo quando entrou pela porta. Não o que você sentiu pela louça. O que você sentiu quando viu que ele estava bem e você estava destruída. E por que você sentiu isso? Não pra culpar, não pra atacar. Pra ser vista. Pra ser vista pela primeira vez, talvez. De verdade. E se ele não souber receber? Aí você vai ter uma informação muito importante sobre o seu casamento. Mas antes de ir pra essa conclusão, dá pra ele a chance de receber. Você nunca deu de verdade. Uma última coisa. Aquela reunião do departamento. Semana que vem você vai me contar o que disse de verdade. Próxima vez que o assunto aparecer. Não o que você mediu. O que você pensou. Pequeno. Não precisa ser revolução. Mas a sua voz no ar pra alguém ouvir. Isso vai criar confusão. Vai. E você vai sobreviver. Júlia, você sobreviveu a muito mais que a opinião do departamento universitário. Você sabe que é mais fácil falar com você do que com qualquer outra pessoa da minha vida? Sei. Por que você acha que é? Porque aqui você não precisa gerenciar o que eu sinto com o que você fala. Você pode parecer inteira e não existe consequência imediata pra você medir. O que a gente tá fazendo é aprender que isso é possível. Pra que um dia você consiga fazer fora daqui tudo que você também consegue falar aqui. Entendi. Até semana que vem, então. Semana que vem.